Paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos aqui juntas para darmos continuidade ao estudo de Provérbios. Hoje, Provérbios capítulo 17, né? Vamos dar início hoje. No áudio passado, encerramos o capítulo 16 e agora vamos para o capítulo 17, né? E eu já quero começar sem perda de tempo, né? No versículo 1, que diz assim: Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda, né? Eu quero ler com vocês na Bíblia Viva também, esse mesmo versículo que diz assim: É melhor comer o pão seco e viver em paz do que comer filé diariamente numa casa onde só existe briga e discussão, né? Essa é a tradução da Bíblia Viva. Paz e contentamento interior eram mais importantes do que bens materiais. O lar cheio de ira, embora refinado, é um lugar triste. Esse comentário está na Bíblia da mulher, né, irmãs? Às vezes nós podemos olhar para a vida de pessoas que têm condições financeiras melhor que a nossa, e aí a gente pensa assim: puxa, deve ser muito bom, né, ter uma vida assim, né, nessa condição financeira, ter uma vida assim, né? Mas não sabemos, irmã, se talvez essa pessoa tenha um lar onde existe contendas, onde não tem paz. E é muito melhor, amadas, termos uma vida mais simples, mas termos paz, né? Mas termos a presença de Deus, termos a alegria, do que ter uma vida regalada com com condições financeiras melhores, né? Mas não tem paz, né? É muito melhor ter uma vida simples com paz, né, amadas? Então é isso que esse versículo está querendo dizer para nós no capítulo 17, né? Então, irmãs, vamos para o versículo 2. Versículo 2 diz assim: O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Esse mesmo versículo eu quero ler na Bíblia Viva também, né? Que diz assim: Um empregado honesto e ajuizado acabará dando ordem aos filhos de seu patrão e terá participação nos lucros do negócio. José e Daniel são bons exemplos dessa verdade, irmãs. A história de José se encontra em Gênesis 41 e a de Daniel, capítulo 1. São a parte onde fala sobre a integridade de José e de Daniel, né? Que eram empregados honestos e ajuizados, né? Esse exemplo de José e Daniel está na Bíblia Shed, né? Então, irmãs, nós conhecemos bem, né, a história de José e Daniel. Nós sabemos a história de José, onde José foi vendido pelos irmãos por não acreditarem nele, né? Ele foi vendido e depois ele virou governador. E a história de Daniel nós conhecemos também, né, amadas? Que ele foi escolhido dentre os sábios e os entendidos no conhecimento para viver no palácio do rei. Então, é como diz na tradução da Bíblia Viva, né? Como um empregado honesto e ajuizado acabará dando ordens. Olha isso, né, irmãs? Daniel, ele virou governador. Não, José, ele virou governador, né? E Daniel também, ele foi colocado numa posição para dar ordens, né? Para uma posição mais elevada, por ser honesto, por ser ajuizado, né? E ainda por cima terá participação nos lucros do negócio. Então, irmãs, olha só como vale a pena, né? Ter uma vida ajuizada, buscando sempre a sabedoria e entendimento em todas as áreas da nossa vida. Isso é muito importante, né, irmãs? Vem a recompensa, tudo que nós fazemos, vem a recompensa ao nosso encontro, né? Se nós partimos, se nós temos uma vida ajuizada, uma vida honesta, nós vamos receber recompensa sobre essa nossa posição, né? É, nós temos aqui o exemplo de José e Daniel, mas nós podemos ser também um exemplo para nossa família, um exemplo para quem está ao nosso redor. Basta nós termos uma vida honesta e ajuizada, né? Deus sempre tem algo para nos oferecer, algo de bom, dependendo.
né, do nosso comportamento, nós estamos plantando para colher depois, né? Então, o que nós estamos plantando, irmãs? Estamos tendo uma vida ajuizada, uma vida honesta, porque ao contrário disso, né, é muito ruim. É o contrário. Não teremos participação nos lucros do negócio, né? Por exemplo, aqui fala sobre servo, né? Sobre empregados. Então, se nós formos empregados honestos, agirmos com honestidade e juízo, nós teremos a nossa recompensa. Muita gente fala, isso é puxa-saco. Não é puxa-saco, isso é obedecer ordens, né? Isso é obedecer o que foi combinado quando nós vamos ser, quando somos empregados de uma firma ou de qualquer outro trabalho. Tem um acordo ali. Você foi empregado para fazer tal serviço. Você foi empregado para realizar tal serviço, tal obra, né? Então, se você não faz porque vai pela conversa dos outros, você não está sendo honesta. Não foi o que você acordou com o seu patrão, né? Então, isso é ser honesto. E ser ajuizado é não ir pela conversa daqueles que não querem trabalhar direito, daqueles que não estão levando a vida a sério, né? Ser ajuizado é cumprir com o que você prometeu com o seu patrão, né? Então, isso que José e Daniel, né, são exemplos, né, para nós nesse versículo, né? Depois você medita lá em Gênesis 41 e Daniel 1, né, para entender melhor como foi o procedimento com eles. E isso não é diferente para conosco, né, irmãs? Não é diferente para conosco. Deus, ele sempre honra aquele que é honesto e aquele que é ajuizado, não é verdade? Então vamos lá para o verso 3, irmãs, que diz assim: verso 3: O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Olha só, irmãs. A Bíblia Shed, ela dá uma indicação de para meditarmos sobre esse versículo, ela nos conduz a meditar em Jeremias 11:20. Vamos meditar juntas lá? Jeremias 11:20, vamos até lá, percorrer aqui um pouquinho, até chegarmos em Jeremias, é depois de Isaías. Jeremias 11:20 diz assim: Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Então, sobre esse verso 3 fica, né, que o Senhor dos exércitos, o justo juiz, que prova os rins e o coração, né? Então, assim como a prata, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, que é para provar eles, né? Quanto mais o ouro é colocado no forno, mais ele fica valioso, né? A prata também, quanto mais ela é provada ali, ela é mais valiosa, né? Assim também o Senhor prova os nossos corações, né, irmãs? Olha, na Bíblia Viva, esse verso 3 ele diz assim: O calor e o fogo purificam a prata e o ouro, mas só Deus purifica os corações. Então, não adianta, irmãs, só Deus conhece o nosso coração, né? Nada nós podemos esconder de Deus. E Deus, ele prova os nossos corações. Não adianta a nossa boca falar uma coisa e o nosso coração dizer outra, né? Deus, ele sabe da verdade do teu coração. Então, só ele prova, só ele sonda, só ele vê. Então, não adianta nós escondermos de Deus. Queremos mentir para Deus, falar uma coisa com a boca, mas o coração dizendo outra. Ele sabe da verdade. Ele sabe da verdade, né? Então, irmãs, nós, às vezes, nem nós sabemos direito o que está no fundo do nosso coração. Por isso que nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir para Deus revelar os mistérios ocultos, revelar aquilo que está dentro de nós que nós nem mesmo nós vemos, né? Então, porque só Ele conhece os nossos corações, Ele quem nos criou, Ele nos conhece a cada pedacinho de nós, né? Então, Ele sabe o que está no nosso coração. Então, irmãs, por isso que é muito importante nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor
e pedir para ele mostrar o que está, né, dentro de nós que nós não vemos, que nós precisamos mudar. E ele mostra para nós, né? O Senhor é o maior interessado em querer o melhor de nós. Então, aqui esse verso 3, né, nos fala que Deus é que conhece o nosso coração, Ele que sonda os nossos corações e prova os nossos corações, como diz o verso 3, né, irmãs? Verso 4, vamos lá? Verso 4 diz assim: o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Eu também quero ler na Bíblia Viva com vocês aqui, porque ela tem outra tradução, né, irmãs? E aí fica melhor para nós entendermos, né? Que diz assim: pessoas malvadas dão muito valor umas às outras, e os mentirosos gostam muito de ouvir as mentiras de seus amigos mentirosos. Olha isso, irmãs, que coisa. Eu quero ler aqui com vocês a tradução, o comentário da Bíblia Shed, né? Que diz assim: não apenas o difamador peca, mas também aquele que gosta de escutar e repetir aquelas suas maledicências. A palavra se refere aos desejos da carne, à concupiscência, a um abismo de apetite desenfreado, dentro do qual o maligno cai. É a condição do depravado, cujos atos e palavras enredam outras vítimas, levando à calamidade. Comentário da Bíblia Shed, né, irmãs? Olha só, né? Então, não é apenas o difamador que peca, mas também aquele que gosta de ouvir, aquele que ouve e aceita, aquele que ouve e compartilha, aquele que ouve e se agrada do que está ouvindo, né? Às vezes a pessoa vem com aquela má intenção de contar um caso de outro, de fazer uma fofoca, de falar um comentário ruim sobre uma pessoa, de falar mal de outra pessoa. E se a gente aceita e a gente continua comentando com a pessoa, até o comentar disso é errado. É por isso, irmãs, quando alguém chega nessa intenção para conosco, é melhor nós cortarmos logo de início, né? É melhor nós cortarmos, mudarmos de assunto, cortarmos esse laço, né? Porque isso é desagradável a Deus. Nós não estamos fazendo uma coisa boa, porque aqui no comentário também fala, mas também aquele que gosta de escutar e repetir aquelas suas maledicências, né? Não somente falar mal de outra pessoa, falar coisas erradas. Como diz aqui no versículo 4, um malfazejo atenta para o lábio do iníquo, né? Que significa pessoa malvada, né? Pessoas malvadas, elas dão muito valor umas às outras, né? Então tem gente que se agrada de falar mal dos outros, de falar coisas erradas, de falar sobre fazer o mal, né? Então elas dão muito valor umas às outras. Os mentirosos gostam muito de ouvir as mentiras de seus amigos mentirosos. Olha isso, irmãs. E quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira, irmãs? É o inimigo das nossas almas. Então, qual é o nosso pai? Quem, quem é o nosso pai? Nosso pai é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não podemos misturar as coisas, né? Quem é o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. Então, nós temos que ficar longe disso, irmãs, porque o nosso pai é o nosso Deus poderoso, né? O nosso Deus criador, que deu seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Esse é o nosso pai, né? Então, nós temos que agradá-lo. Então, as palavras as palavras de maledicências, né? Pode ser aquelas palavras que são da concupiscência. O que é concupiscência? São os desejos desenfreados da carne, né? São tudo que refere à carne. Carne só gosta de coisas que não são saudáveis, irmãs. É claro que tudo tem as suas dosagens, tem coisas que faz bem, né? É, cuidarmos do nosso corpo faz bem, cuidarmos da nossa saúde faz bem, né? Vestir uma roupa discreta, uma roupa decente faz bem. Mas tem pessoas que levam sempre para o lado ruim. Olha, irmãs, uma coisa que eu aprendi aqui
livros de provérbios nos nossos estudos, sabe, irmãs? Que Deus, ele cria a pessoa reta. Ele cria a pessoa certinha, ele cria a pessoa reta. Mas ela tem o livre-arbítrio, irmãs. O livre-arbítrio Deus também nos deu. Então, cabe a nós, irmãs, a nós, escolhermos o que é certo, o que é agradável a Deus, o que é uma vida reta. Porque tem os dois lados para escolhermos. Tem o lado bom e o lado ruim. Então vamos escolher o lado bom, irmãs. Às vezes, para escolher o lado bom, nós temos que sacrificar a nossa carne. Nós temos que passar por cima dos desejos desenfreados da carne, né? Porque não vai nos fazer bem. Se nós, olha, irmãs, como eu citei aqui, cuidar do corpo. Se nós sabermos que comer tal comida, tal refeição é bom para a nossa saúde, né? Mas se nós exagerarmos nesse alimento, se nós comermos só aquele alimento desenfreadamente, ele vai nos fazer mal. Ao invés de fazer bem, ele vai nos fazer mal, porque tudo que é demais não é bom, né? Não é bom, tudo tem a medida certa. Então, irmãs, escolher o que é bom, saudável e agradável a Deus para nós, esse é o nosso livre-arbítrio. Então, tem muita gente que tem o desejo desenfreado, o desejo descontrolado da carne. Isso é concupiscência, né? E isso nos leva para o mal, né? E tem gente que tem o desejo desenfreado da carne para o mal, é pior ainda, né? É pior ainda. Então, irmãs, coisas para nós pensarmos, né? O finalzinho aqui do comentário diz assim: é a condição do depravado cuja os atos e palavras enredam outras vítimas, levando às calamidades. E o pior de tudo é que acaba atingindo outras pessoas que também não estão vigiando, que também não estão escolhendo o lado bom e acaba em calamidade, né, irmãs? São coisas que é para a gente meditar, né? Para nós meditarmos e fazermos a nossa escolha. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos que usar o nosso livre-arbítrio com sabedoria. Com sabedoria. Por isso que nós falamos sempre, né, irmãs, que a palavra do Senhor é ela quem nos dirige, né? É ela quem nos mostra qual o caminho certo. Se hoje a palavra está dizendo isso, né? Então vamos se atentar a ela, porque ela nos leva a caminhos retos, né, irmãs? Ela nos leva a uma resposta certa, a uma atitude certa, a caminhos retos, que nos leva a Deus, né, irmãs? Então, minhas amadas, vamos encerrando o nosso áudio por aqui, né? Que já estão se aproximando os 20 minutos, né, de áudio. Mas nós vamos dar continuidade ao versículo 5 no próximo áudio, tá bom, amadas? Eu vou parando por aqui para que nós venhamos meditar mais sobre esses 4 versículos, né, de Provérbios, que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração, minhas amadas, porque ele está aqui também ministrando no meu, né? Estamos sendo ministradas pelo Senhor no dia de hoje, né? É muito bom a palavra do Senhor nas nossas vidas, tá bom, amadas? Então eu vou parar por aqui e eu tenho certeza que o Espírito Santo continuará falando ao teu coração. E eu te encontro amanhã no próximo áudio para darmos continuidade ao versículo 5 do capítulo 17 de Provérbios, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique com esse Deus maravilhoso. Até o próximo áudio, minhas amadas.